alguém santificar sua casa consagrando-a ao Senhor, a avaliará preço o sacerdote, seja boa ou seja má, segundo avaliar o sacerdote, assim ficará. Mas se o que a santificar resgatar sua casa, acrescentará à tua avaliação o quinto do dinheiro dela, e será sua. E se alguém santificar da terra de sua possessão ao Senhor, tua avaliação será conforme sua semeadura. Um homer de semeadura de cevada se avaliará preço em 50 siclos de prata. E se santificar sua terra desde o ano do jubileu, conforme tua avaliação ficará. Mas se depois do jubileu santificar sua terra, então o sacerdote fará a conta do dinheiro conforme os anos que restarem até o ano do jubileu, e se diminuirá de tua avaliação. E se o que santificou a terra quiser resgatá-la, acrescentará à tua avaliação o quinto do dinheiro dela, e ficará para ele. Mas se ele não resgatar a terra, e a terra se vender a outro, não a resgatará mais. Em vez disso, quando sair no jubileu, a terra será santa ao Senhor, como terra consagrada, a possessão dela será do sacerdote. E se santificar alguém ao Senhor a terra que ele comprou, que não era da terra de sua herança, então o sacerdote calculará com ele a soma de tua avaliação até o ano do jubileu, e aquele dia dará teu assinalado preço, coisa consagrada ao Senhor. No ano do jubileu, voltará a terra àquele de quem ele a comprou, cuja é a herança da terra. E tudo que avaliares o preço será conforme o ciclo do santuário. O ciclo tem 20 óbulos. Porém o primogênito dos animais, que pela primogenitura é do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou ovelha, do Senhor é. Mas se for dos animais impuros, o resgatarão conforme tua avaliação, e acrescentarão sobre ela seu quinto. E se não o resgatarem, se venderá conforme tua avaliação. Porém nenhuma coisa consagrada, que alguém houver santificado ao Senhor de tudo que tiver, de homens e animais, e das terras de sua possessão, não se venderá, nem se resgatará. Todo consagrado será coisa santíssima ao Senhor. Qualquer um que for consagrado dentre os homens que for separado para condenação não será resgatado, inevitavelmente será morto. E todos os dízimos da terra, tanto da semente da terra como do fruto das árvores, do Senhor são, é coisa consagrada ao Senhor. E se alguém quiser resgatar algo de seus dízimas, acrescentará seu quinto a ele. E toda dízima de vacas ou de ovelhas, de tudo que passa sob a vara, a 10ª será consagrada ao Senhor. Não olhará se é bom ou mal, nem o trocará, e se o trocar, ele e seu trocado serão coisas sagradas, não se resgatará. Estes são os mandamentos que ordenou o Senhor a Moisés, para os filhos de Israel, no Monte Sinai. Parabéns, você finalizou o livro de Levíticos. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no tabernáculo do testemunho, no primeiro dia do mês segundo, no segundo ano de sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel por suas famílias, pelas casas de seus pais, com a conta dos nomes, todos os homens por suas cabeças, de 20 anos acima, todos os que podem sair à guerra em Israel, os contareis tu e Arão por suas tropas, e estará convosco um homem de cada tribo, cada um chefe da casa de seus pais. E estes são os nomes dos homens que estarão convosco: da tribo de Ruben, Elisur filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel filho de Zurizadai; de Judá, Naasson filho de Aminadab; de Issacar, Natanael filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã filho de Gideoni; de Dan, Aiezer filho de Amizadai; de Asser, Pagiel filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf filho de Deuel; de Naftali, Aira filho de Enã. Estes foram os nomeados da congregação, príncipes das tribos de seus pais, capitães dos milhares de Israel. Tomou, pois, Moisés e Arão a estes homens que foram declarados por seus nomes, e juntaram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e foram reunidos suas linhagens, pelas casas de seus pais, segundo a conta dos nomes, de 20 anos acima, por suas cabeças, como o Senhor o havia mandado a Moisés, e contou-os no deserto de Sinai. E os filhos de Ruben, primogênito de Israel, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes por suas cabeças, todos os homens de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra, os contados deles, da tribo de Ruben, foram 46.500. Dos filhos de Simeão, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, os contados deles conforme a conta dos nomes por suas cabeças, todos os homens de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra, os contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra, os contados deles, da tribo de Gade,
Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra, os contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra, os contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta de seus nomes, de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra, os contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra, os contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra, os contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra, os contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra, os contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Asser, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra, os contados deles, da tribo de Asser, 41.500. Dos filhos de Naftali, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra, os contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Estes foram os contados, os quais contaram Moisés e Arão, com os príncipes de Israel, que eram 12, um por cada casa de seus pais. E foram todos os contados dos filhos de Israel pelas casas de seus pais, de 20 anos acima, todos os que podiam sair à guerra em Israel, foram todos os contados 603.550. Porém os levitas não foram contados entre eles segundo a tribo de seus pais. Porque falou o Senhor a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a conta deles entre os filhos de Israel, mas tu porás aos levitas no tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre todas as coisas que lhe pertencem, eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles servirão nele, e assentarão suas tendas ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo parar, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar, morrerá. E os filhos de Israel assentarão suas tendas cada um em seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, por suas tropas, mas os levitas assentarão as suas ao redor do tabernáculo do testemunho, e não haverá ira sobre a congregação dos filhos de Israel, e os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. E fizeram os filhos de Israel conforme todas as coisas que mandou o Senhor a Moisés, assim o fizeram. E quando chegaram perto de Jerusalém, em Betfagé e Betânia, ao Monte das Oliveiras, Jesus mandou 2 de seus discípulos, e disse-lhes: ide à aldeia, que está em fronte de vós, e logo, nela entrando, achareis um jumentinho atado, sobre o qual ninguém se sentou, soltai-o, e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei que, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. E foram, e acharam o jumentinho atado à porta, do lado de fora em uma esquina, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam, lhes disseram: que fazeis, soltando o jumentinho? Porém eles lhes disseram como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E trouxeram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele suas roupas, e sentou-se sobre ele. E muitos estendiam suas roupas pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E os que iam adiante, e os que seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. Bendito o reino de nosso pai Davi, que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, e no templo, e havendo visto tudo ao redor, e sendo já tarde, saiu-se para Betânia com os 12. E no dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira, que tinha folhas, veio ver se acharia alguma coisa nela, e chegando a ela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E respondendo Jesus, disse-lhe: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e vieram a Jerusalém, e entrando Jesus no templo, começou a expulsar aos que vendiam e compravam no templo, e revirou as mesas dos cambiadores, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse vaso algum pelo templo.
E ensinava, dizendo-lhes: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração de todas as nações? Mas vós a tendes feito esconderijo de assaltantes. E ouviram os escribas, e os chefes dos sacerdotes, e buscavam como matariam, pois o temiam, porque toda a multidão estava espantada quanto à sua doutrina. E como já era tarde, Jesus saiu fora da cidade. E passando pela manhã, viram que a figueira estava seca desde as raízes. E lembrando-se Pedro, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira, que amaldiçoaste, se secou. E respondendo Jesus, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: Levanta-te, e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Portanto eu vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis, e vós o tereis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará vossas ofensas. Cântico sobre Elamote, para o regente, dos filhos de Coré. Deus é nosso refúgio e força, socorro oportuno nas angústias. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mova, e ainda que as montanhas passem ao interior dos mares, ainda que suas águas rujam e se perturbem, e as montanhas tremam por sobraveza. Há um rio cujos ribeiros alegram a cidade de Deus, o santuário das habitações do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações gritarão, os reinos se abalarão. Quando ele levantou a sua voz, a terra se dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso alto refúgio. Vinde, observai os feitos do Senhor, que faz assolações na terra, que termina as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, ele queima os carros com fogo. Ficai quietos, e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso alto refúgio. Para o tolo, fazer o mal é uma diversão, mas para o homem bom entendedor, divertida é a sabedoria.